Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para mais um evento das licenciaturas em Ciências Biológicas. Hoje à noite, a gente vai conversar com o Gustavo Canali, que vai falar sobre o potencial pandêmico do próximo vírus, potencial pandêmico que pode vir de um animal brasileiro. E a gente tem o grande prazer de conversar com ele no âmbito de dois projetos. Um é o Conexão Ciência, que é um evento de lives proporcionado pelo curso de licenciaturas em Ciências Biológicas do campus de Júlio de Castilhos, e também no âmbito do nosso Encontrão, que é o primeiro encontrão virtual das licenciaturas do Instituto Federal Farroupilha. Então, hoje eu vou conversar com o Gustavo, que é biólogo, formado pela Universidade de Brasília, e mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás. Ele também é doutor em Ecologia pela Universidade de Cambridge, onde ele fez o doutorado dele na área de Ecologia e Conservação, e tem pós-doutorado também pela Universidade de East Anglia. Eu tive o prazer de conhecer o Gustavo quando ele fazia o pós-doutorado, e eu fazia o doutorado. Desde lá, nós nos tornamos amigos, e ele, de prontidão, aceitou o convite para participar aqui nos nossos eventos do Instituto Federal Farroupilha. O Gustavo também, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia. Na graduação e no mestrado dele, ele trabalhou com primatas, e no doutorado dele também. Então, ele conhece bem essa área de primatologia, especialmente de comportamento animal. Ele também já desenvolveu estudos sobre defaunação, que nada mais é do que a perda de animais, causada por atividades humanas, como a fragmentação florestal. E ele é uma daquelas pessoas que a gente não conhece, Aquele biólogo que descreveu uma espécie, que descobriu uma espécie nova. Então, aqui hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma pessoa que descobriu uma espécie nova para a ciência. E, no caso, a gente está falando de um grupo bem conhecido e vistoso, e próximo a gente, que é o grupo dos primatas. Então, em 2019, ele descobriu uma espécie de primata nova, e tem atuado também recentemente em estudos de epidemiologia, em especial com o hantavírus, e é por isso o tema da palestra dele. Então, ele vai trazer informações para nós sobre esse vírus em especial e expandir um pouco sobre esse cenário de epidemias, de vírus que saltam de animais para humanos. Finalmente, eu gostaria de destacar que o Gustavo ele também é pesquisador de 2 programas de pós-graduação, um de Ciências Ambientais da Unemat, que é a Universidade Estadual do Mato Grosso, e de Zoologia da UFMT, onde ele é docente no campus Sinop. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o Gustavo, que vai conduzir, então, a fala dele. E lembrem-se que vocês têm liberdade para fazer perguntas ao longo da fala do Gustavo, e eu vou estar recebendo essas perguntas pelos nossos grupos, e aí eu vou encaminhar essas perguntas para o Gustavo. Tá? Então, fiquem bem à vontade, espero que vocês aproveitem, e agradeço de antemão já o Gustavo. Está contigo agora, Gustavo. Valeu, Anderson, obrigado. Sempre bom falar com você novamente, A gente que compartilhou momentos de discutir ciência em diferentes locais, dentro da universidade, nos pubs na Inglaterra. É sempre bom a gente ter também locais de informalidade onde a gente discute ciência. E acho que esse convite do Instituto Federal Farroupilha, que eu também agradeço, é super importante porque traz um pouco dessa informalidade que às vezes a gente precisa para conversar sobre ciência, que às vezes parece algo tão árido. Na verdade, acho que conversar sobre ciência, bater papo sobre ciência é o que a gente precisa e acho que é um dos momentos em que a gente mais precisa fazer isso. O Anderson fez uma apresentação bastante generosa a respeito das coisas que eu já fiz, que eu já atuei. Eu queria de antemão dizer que eu não trabalho na área de virologia, então o nosso bate-papo aqui vai ser explorando cenários possíveis, pensando um pouco em uma área muito nova que é a área de ecoepidemiologia, que é a gente tentar entender como essas potenciais epidemias podem transitar quando a gente, no meio ambiente, quando a gente causa alterações ambientais, Então, que tipo de ações no meio ambiente podem aumentar essa potencialização de epidemias e principalmente em ambientes tropicais,
é fundamental que a gente pense um pouco sobre isso. Então, eu não tenho nenhum problema em dizer não sei, eu acho sempre saudável, acho que em ciência é fundamental a gente assumir coisas que a gente sabe e que a gente não sabe, mas acho que a intenção é bater papo e pensar um pouco nesses cenários, e eu vou usar, de certa forma, essa região do Brasil, que é o Arco do Desmatamento da Amazônia, da onde eu falo para vocês, né? Falo aqui de uma cidade de 150 mil habitantes aproximadamente, que é Sinop, que fica no Arco do Desmatamento, né? Então, aonde a floresta amazônica, na verdade, as florestas tropicais, elas estão mais rapidamente sendo convertidas em ambientes agrícolas e também em áreas urbanas. Então, enfim, acho que é importante a participação de todos, a gente vai batendo papo à medida que as perguntas forem surgindo, a gente pode interromper, o Anderson vai falar para mim aí, colocar para mim os questionamentos e a gente vai trocando uma ideia. Vou fazer um compartilhamento de tela aqui. Tá aparecendo, Anderson? É que eu não tô te vendo. Posso seguir? Tudo certo, Gustavo. Então é o seguinte, eu vou falar um pouco sobre essas relações entre desmatamento e epidemias aqui em Mato Grosso, mas muito do que a gente vai conversar serve para outros biomas e podem ter desdobramentos muito semelhantes em outras regiões do país. Eu gostaria de destacar aí o GECA, que é o nosso grupo de ecologia aplicada, um grupo de alunos da UFMT e de outros colaboradores, aonde a gente desenvolve uma série de pesquisas. E queria mencionar aqui a minha gestão na Sociedade Brasileira de Primatologia. Então, para quem não conhece, a Sociedade Brasileira de Primatologia congrega vários pesquisadores do Brasil que estudam primatas. Então, tem aí Facebook, Instagram, site da Sociedade Brasileira de Primatologia, que quem quiser conhecer um pouco mais, recomendo que procure as redes sociais. Bom, como o Anderson bem disse, acho que eu posso dizer que sou primatólogo. Eu acho engraçado comentar sobre isso, porque quando eu estava lá fazendo esse pós-doutorado e conheci o Anderson, a gente sempre dialogava um pouco sobre isso. E muitas vezes, quando a gente começa a abrir um pouco o leque de pesquisas que a gente vai fazendo, começa a trabalhar um pouco mais com ecologia, enfim, vertebrados, comunidades de grandes mamíferos, a gente começa a se distanciar um pouco dos grupos que nos atraem mais, do ponto de vista até mesmo estético, onde são animais muito carismáticos. Recentemente, tenho me aproximado muito mais desses trabalhos específicos com algumas espécies, né? Então, Mato Grosso é muito famoso no Brasil por ser uma região onde se produz grande parte dos grãos do país, né, para exportação, e muitas vezes a gente fala no Pantanal de Mato Grosso e esquece que Mato Grosso tem uma floresta amazônica bastante relevante, e apesar de todo esse desmatamento acelerado que vem ocorrendo, ainda é fundamental fazer conservação nessa região do país, justamente porque tem algumas espécies que dependem bastante dessa região da Amazônia, essa região de transição. Então, só para ficar em algumas espécies, né, nesse slide, eu vou mostrar para vocês 3 espécies de primatas que a gente vem trabalhando aí no nosso grupo de ecologia aplicada da UFMT. Então, uma primeira espécie que está aí no alto à esquerda, com o ventre alaranjado, é o Salad groves, que é uma espécie, essa é a espécie que o Anderson mencionou, que a gente descreveu em 2019. Então, uma espécie bastante bonita, eu sempre brinco que não deixa nada a desejar para o mico-leão dourado, um animal muito carismático, muito interessante. Formam grupos monogâmicos, né? São primatas que basicamente formam um casal e permanecem juntos a vida inteira. Formam pequenos núcleos familiares, né? Os sauás. E essa espécie, que é descrita então em 2019, o Salad groves, ele já entra para o conhecimento da ciência como uma espécie ameaçada, justamente porque ela foi descoberta nessa região onde boa parte das florestas já foram convertidas em plantios de grãos. Ainda acima à direita da tela, o Salad vieira, que é uma espécie
descrita em 2012, não pelo nosso grupo de pesquisa, mas aí uma colaboração entre um grupo de pesquisadores da USP, do INPA, e outras instituições, que descreveram o Sauá de Vieira, e a gente hoje está trabalhando com essa espécie nos primeiros estudos que descrevem um pouco a ecologia desse primata, então uma espécie que se sabe pouquíssimo a respeito do seu papel ecológico, que tipo de floresta ele ocupa, quais são as vulnerabilidades a que essa espécie está sujeita. Então a gente tem investigado um pouco isso. E embaixo na tela, do lado esquerdo, o macaco-aranha da cara branca, que eu tenho aí alunos de iniciação científica e também um aluno de mestrado, o Rael, que está desenvolvendo pesquisa com várias espécies de primatas, entre elas o macaco-aranha da cara branca, que é uma espécie ameaçada de extinção, um dos maiores macacos do Brasil, né, um animal de médio, grande porte, e é um animal bastante bonito, carismático, que vale a pena chamar atenção para ele, inclusive para pensar como uma espécie bandeira, uma espécie que pode divulgar um pouco mais a importância dessas florestas amazônicas do norte do estado de Mato Grosso. O nosso grupo de pesquisa também, a gente começou uma linha de pesquisa, abriu essa linha de pesquisa em 2014 aproximadamente, então aí em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso, o FMT e a Unemat, a gente tem desenvolvido pesquisas com a biodiversidade de morcegos, principalmente nessa zona de transição entre Amazônia e Cerrado. E, enfim, esse assunto que a gente vai abordar hoje mais especificamente decorre dessas pesquisas que foram iniciadas e nós inventariamos essas espécies aqui na região de Mato Grosso e descobrimos uma região com uma diversidade de espécies bastante relevante, mais de 60 espécies diferentes. Vale a pena ressaltar que de mais de 1.000 animais capturados, apenas 2 indivíduos eram hematófagos, então a grande maioria das espécies capturadas são morcegos que prestam serviços ambientais relevantes, como dispersão de sementes, a polinização, o controle de pragas, né? Então, são espécies que cada uma dessas espécies tem um nicho ecológico bastante específico e desempenham aí serviços ambientais fundamentais. Bom, quando a gente fala, então, de conservação no estado de Mato Grosso, a gente sempre coloca uma ênfase um pouco maior no Pantanal e tem algum enfoque mais forte de conservação também no bioma amazônico, mas é importante perceber que o estado ele é um encontro de 3 biomas, né? Isso se a gente levar em consideração o bioma como sendo uma unidade relevante, mas acho que isso é papo para outra conversa. Mas se a gente colocar aí Amazônia, Cerrado e Pantanal como unidades geográficas relevantes e distintas, é interessante perceber que Sinop, por exemplo, está nesse encontro entre Amazônia e Cerrado. Então, para vocês terem uma ideia, aqui no município, dentro do município, a gente tem essas 2 espécies, o cuxiú, que é um primata tipicamente amazônico, e também temos o bugio, que é uma espécie que tem, enfim, bugios são diferentes espécies, mas a espécie que ocorre aqui na região é uma espécie de cerrado. Então, são 2 espécies que se encontram aí nessa transição entre esses 2 biomas. Bom, e aí é interessante, então, a gente chamar a atenção para algumas coisas que parece que complicam, né, do ponto de vista de compreensão da ciência, mas eu acho que essas diferenças, às vezes, que parecem sutis, é o que torna a pesquisa e a ciência mais interessante. Então, recentemente foi publicado um trabalho que redefine um pouco essa transição entre Cerrado e Amazônia, fala um pouco dessa região de ecótono, e é justamente, muito provavelmente, por ser uma região de transição, essa região aqui onde a gente se encontra, que tem essas características diferentes na vegetação e permitem aí a coexistência de cuxiú e bugio, né? Espécies que, nos livros, elas são espécies tipicamente, respectivamente, da Amazônia e do Cerrado, e se encontram aqui nessa região de ecótono. Então, isso tudo para mostrar o quanto que a ciência, às vezes,
pode complicar alguns fatores e conversas como essa nos permitem, muitas vezes, descomplicar algumas questões. Bom, então, se a gente pensar um pouco mais com relação à aplicação de todos esses conceitos para as questões que são relevantes do ponto de vista científico, de ciência aplicada, geralmente quando um gestor público ou até mesmo alguém que pode ser um cientista, mas não é um cientista que trabalha especificamente na área, por exemplo, de virologia, pode olhar uma figura como essa e achar uma figura um tanto quanto complexa, um tanto quanto complicada. E, na verdade, tem realmente questões técnicas muito específicas, mas é interessante esse tipo de espaço onde a gente pode tentar descomplicar um pouco esses exemplos e chamar atenção para alguns fatores que podem ser interessantes. Então, essa figura ela foi retirada de um artigo científico publicado relativamente recentemente, onde ele reconstrói a origem evolutiva e filogeográfica do hantavírus. Então, ele coloca para nós uma série de características importantes desse conjunto de vírus, né, que são os hantavírus. A gente tem aí mais de um vírus nessa grande família dos hantavírus. E é importante a gente colocar algumas questões, porque hantavírus é uma doença infecciosa emergente. Bom, o que quer dizer uma doença infecciosa emergente? É uma doença que tem surgido, ela tem provocado alguns surtos isolados, né, muitas vezes esporádicos, com uma certa frequência, e que começa a causar algum tipo de preocupação, chama a atenção do ponto de vista epidemiológico. Quando a gente está falando de doença emergente, é sempre importante lembrar que a maioria dessas doenças emergentes, elas se caracterizam por a gente saber muito pouco a respeito do ciclo viral, a respeito da sua capacidade de transmissão, da sua letalidade. Então, tudo que a gente falar aqui são cenários possíveis, algumas coisas a gente já sabe, e outras coisas são realmente um tanto quanto especulativas, né? E esses cenários especulativos, eles nos servem para a gente poder pensar um pouco também em aplicação em política pública, ainda que a gente saiba muito pouco do ponto de vista científico. Mas a gente tem algumas dicas e informações relevantes. Então, o que essa figura está nos mostrando? Se vocês repararem essas várias linhas coloridas, né? Do lado direito, a gente tem o grupo dos reservatórios, né, os roedores, os morcegos, e do lado esquerdo a gente tem o conjunto de vírus. E a gente percebe que, apesar das linhas se cruzarem, em geral, um vírus é específico de uma espécie de reservatório. Então, em geral, você tem uma espécie de morcego carregando uma forma viral. Uma outra espécie de morcego vai carregar uma outra forma viral. Então, o hantavírus, ele nos apresenta esse cenário onde a gente tem várias especificidades aí muito marcantes e importantes para a gente estudar, a gente compreender que muito provavelmente a evolução desse conjunto de vírus está bastante associado à evolução também dos seus reservatórios. E o que a gente já sabe a respeito disso? A gente sabe que os hantavírus estão presentes nos pequenos mamíferos, né? Nos pequenos mamíferos não voadores, nos roedores, que são as principais fontes de transmissão para seres humanos. E a gente também conhece a presença de hantavírus em morcegos. São descobertas mais recentes, né? Até bem pouco tempo se conhecia a presença de hantavírus em morcegos no Velho Mundo, mas mais recentemente já tem sido descrita a presença de hantavírus em morcegos no Novo Mundo, que seria o nosso continente americano. E mais pouco se sabe sobre a presença de hantavírus em outras espécies. Eu coloquei de uma forma provocativa o macaco-aranha da cara branca com uma interrogação, não porque ele seja um reservatório de hantavírus, mas porque a gente não sabe. Então, eu estou aqui fazendo realmente uma provocação, a gente não tem nenhum elemento para dizer que existe hantavírus em macacos neotropicais como sendo reservatório, né, de hantavírus, mas é uma possibilidade, ainda se sabe muito pouco. O Anderson acabou de salientar que nós descobrimos uma espécie de primata recentemente, em 2019. Então, se a gente ainda está descobrindo espécies de macaco na natureza, imagina o que a gente ainda vai descobrir a respeito dos vírus
que alguns desses animais carregam, inclusive alguns vírus que nós mesmos carregamos, né? Então, esse cenário, ele mostra que existe uma potencial cadeia de transmissão entre morcegos e roedores. Então, os hantavírus, eles são específicos, mas existe a possibilidade, em função dessa proximidade evolutiva, dos hantavírus eventualmente poderem, digamos assim, vamos usar uma expressão bem informal, pular de um reservatório para outro, o que em inglês a gente costuma chamar de spillover. Então, esse vírus ele salta de um reservatório para outro, e quando isso acontece, em geral, mutações podem ocorrer, e aí esse vírus pode se transformar numa nova variação, numa nova forma viral, que pode mudar a sua letalidade, pode mudar a sua capacidade de transmissão. Então, tudo isso é muito novo, e a gente vai falar um pouco sobre cuidados e questionamentos importantes que a gente pode fazer à medida que a gente começa a investigar essa doença. Então, acho que o objetivo dessa conversa seria muito mais pensar em perguntas interessantes que a gente vai fazer daqui para frente e menos em oferecer respostas. Então, só para a gente ilustrar com 3 artigos que saíram na última década, pelo menos, recentemente, a gente tem aí um artigo de 2013, um artigo de 2016 e um artigo de 2019. Eu vou falar sobre cada um deles e a gente vai falando um pouco mais sobre o que é esse hantavírus, quais são as formas mais comuns de contágio. Gustavo, Pois não? antes de tu continuar, e só para aproveitar o que tu recém disseste, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, até são duas, né? Uma em relação à espécie que vocês descobriram agora, que tu comentou no slide anterior, que é uma pergunta, eu acho que muitos têm, que é como que vocês sabem que é uma espécie nova? Porque, pelo menos quando eu estava lá no colégio, início da graduação, eu acreditava no tal do catálogo, né? A espécie foi ou não foi catalogada. E eu imaginava um catálogo cheio de foto de bicho, e ali estariam os bichos que já foram descritos. Então, como que vocês sabem que é novo? Essa é a primeira. E a segunda, associada àquele ciclo de transmissão que tu falaste do hantavírus, né? A minha pergunta, nesse caso, é a seguinte. No caso do coronavírus, a gente sabe que é uma versão mutante que está no humano. Então, é um vírus de humanos que teve origem nos animais. Só que no caso do hantavírus, a gente pega a mesma versão que estaria, digamos, na metade do seu percurso, ou seja, o roedor, o rato, ele seria só um meio de campo para chegar nos humanos, ou o hantavírus do rato é diferente daquele que infecta o humano? Certo. Bom, então, vou aproveitar para colocar a imagem aqui para a gente ilustrar um pouco melhor essa conversa. Vamos citar o exemplo do Salad Groves, então, que foi uma espécie descrita em 2019, né? Então, o que a gente sabia... bom, isso varia bastante, né, do ponto de vista... Quando a gente começa a investigar uma espécie, muitas vezes, dependendo do grupo que você estuda, você tem algumas informações que são iniciais, que pode ser, por exemplo, uma pele em museu, pode ser um espécime depositado em museu, pode ser um avistamento em campo, ou uma coleta que alguém faz e descobre uma forma que ainda não era conhecida. Então, varia um pouco de grupo, né? Então, você pode ter uma dica inicial que salta aos olhos do pesquisador. E aí, no caso de primatas, como são animais muito diferentes um do outro, né? Em geral, a gente não tem espécies crípticas, que são aquelas espécies de difícil identificação, como é o caso de invertebrados. Então, só para vocês terem uma ideia, essas duas espécies de sauá que estão na tela, do lado direito o sauá de Vieira, do lado esquerdo o sauá de Groves, durante um certo tempo elas foram consideradas a mesma espécie, mas vocês olham na tela, vou perguntar para o Anderson que fez a pergunta, você consegue ver a diferença? Consigo, eu diria que é a coloração da pelagem. Exatamente. Então, assim, os primatas, eles nos dão essa chance, assim, as dicas fenotípicas, né, as características externas das espécies são muito marcantes. Então, antigamente, eles estavam classificados como a mesma espécie porque eles faziam pouca pesquisa de campo, então se tinha uma ou outra espécie depositadas em museus diferentes. Então, quando os pesquisadores começaram a passar pelos museus, comparar peles,
começaram a perceber que tinha aí animais que estavam sendo catalogados como sendo a mesma espécie, mas que eram fenotipicamente, né? Então, o seu aspecto era bastante diferente. E aí sim, você começa a fazer coleta de material biológico. Então, esses animais, eles são sacrificados, são retirados tecidos para fazer essas análises, né, as análises moleculares. E aí, a partir de uma série de técnicas e conjunto de técnicas muito específicas, dependendo de cada um dos grupos que a gente está estudando. Aves tem um conjunto de técnicas específico, para primatas é um conjunto de técnicas diferentes, mas a partir dessas diferenças fenotípicas, a gente confirma as diferenças genotípicas, né? Então aí você confere o banco de dados de DNA que já existe para o grande grupo dos sauás, e você começa a comparar para ver se aquela espécie que você acabou de identificar em campo, ela é diferente das outras espécies, genotipicamente também, ou só existe uma variação de pelagem. Bom, eu falei que ciência às vezes é um pouco complicado, né? Só por a gente dizer que sim, existem primatas que têm muita variação na sua coloração e muitas vezes são a mesma espécie. Então, geralmente, primatas que têm ampla distribuição, que ocorrem às vezes em vários grandes estados brasileiros, pode ser que na região mais ao norte da sua distribuição ele tenha uma coloração um pouco mais escura, isso pode ir ficando mais claro em direção ao sul, ou enfim, comprimento de pelo, tamanho de corpo, algumas variações podem ocorrer. Então, por isso que é super importante fazer a confirmação com base em biologia molecular também, para perceber se é uma espécie, realmente uma espécie nova ou não, né? Viu, Gustavo? Então, só aproveitando que tu falaste do sacrifício de animais, poderia explicar um pouquinho mais, tipo, quantos indivíduos seriam necessários para a gente conseguir fazer uma descrição e também fazer uma relação com as coleções biológicas, né, que é onde esses materiais são depositados. Sim. Bom, isso vai depender muito da confiabilidade do tipo de análise molecular que você faz e também do banco de dados já existente, né? Então, geralmente, se você já tem um grande banco de dados, por exemplo, para Sauá, onde você tem várias espécies que já tem um banco de dados bem definido, já existe um marcador genético eficiente para mostrar essas diferenças genotípicas, às vezes com poucos indivíduos, 5, 6 indivíduos, é capaz e é sempre importante fazer esse tipo de coleta em diferentes pontos da área de distribuição que você imagina que é a área de distribuição dessa espécie que você está tentando confirmar, né? Para poder também capturar um pouco dessa variação. Então, hoje, com as técnicas que existem e com os bancos de dados que já existem disponíveis, inclusive de forma digital, né? Não é necessário sacrificar tantos animais. Então, isso também coloca um certo conforto aí do ponto de vista de conservação dessas espécies, né? Certo? Certo. E a outra questão era relacionada ao ciclo do hantavirus, se o que os roedores, por exemplo, podem passar para os humanos é uma nova versão do vírus, ou seja, um outro hantavírus, ou se é o mesmo que apenas teve uma passagem pelos roedores até chegar nos humanos. Isso. Em geral, que a gente é capaz de identificar algumas formas virais, né? Então, tem uma forma viral do hantavírus que é chamada Castelo dos Sonhos, que é bastante conhecida e muito letal. E a gente é sim capaz de identificar que aquela forma viral que está presente, por exemplo, no roedor, é a mesma forma viral presente em um ser humano, por exemplo. Então, é possível fazer esse tipo de conferência, né, para a gente saber exatamente, porque como eu disse, hantavirus é uma família de muitos vírus, então é importante realmente a gente saber se aquele vírus que está circulando, por exemplo, nos roedores silvestres, é o mesmo vírus que está contagiando os seres humanos em uma determinada região, e é possível se fazer esse tipo de diagnóstico. Não é barato, é um diagnóstico relativamente caro, bastante específico, mas é fundamental. Na verdade, esse é um dos exemplos de uma boa aplicação de recurso público em pesquisa, porque quanto mais a gente souber a respeito desses ciclos virais, dessas diferentes formas virais de hantavírus, mais a gente vai poder acertar na estratégia de combate às epidemias. Bom, então, seguindo um pouco nessa conversa,
Eu levantei aqui só para a gente entender um pouco como que isso acontece, né? Como que a gente, o quanto que isso pode ser preocupante ou não. Em 2010 foi feito o primeiro registro de hantavírus dentro de uma terra indígena, que foi no Parque Indígena do Xingu, que está aí aproximadamente 100 quilômetros em linha reta aqui de Sinop. Pelas estradas já é um pouco mais complicado, inclusive pela condição das estradas. Mas é importante dizer que a presença do hantavírus dentro de terra indígena foi uma ocorrência, quer dizer, foi um surto que ocorreu naquele momento, foi identificado que era hantavírus, e isso chamou a atenção para a gente tentar entender se outras formas de hantavírus menos letais, mas que também podem estar circulantes, elas não podem ser problemas de saúde pública. Então, esse trabalho especificamente, ele indica a presença, então, do hantavírus circulante também dentro de uma terra indígena, além de estar circulando nas cidades aqui, que eu vou falar um pouco mais sobre isso na sequência. E aí, o que é muito interessante do ponto de vista de aplicação é que o que esse artigo recomenda é justamente uma recomendação direta aos tomadores de decisão, né? Aqueles que realmente vão utilizar o recurso público para poder entender um pouco sobre essas epidemias. Então, o que o artigo científico recomenda? Campanha de controle e profilaxia e aumentar acesso ao serviço de saúde. Então, se a gente identifica nas fases iniciais ou seja, nos primeiros sintomas de a hantavirose, é muito mais fácil você ter medidas aí para diminuir, né, a resposta imunológica do corpo e tentar amenizar essa doença. E também, se a gente faz o monitoramento da população de uma forma continuada, a gente pode começar a perceber se existe a maior circulação do hantavírus ou de outras doenças emergentes nesses ambientes para poder tecer estratégias que sejam importantes e essenciais nesse momento. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto isso é novo, do ponto de vista científico, 2010 foi ontem, né? Então, o artigo foi publicado em 2013. Então, uma informação relativamente recente, a circulação dessa doença infecciosa emergente dentro de terras indígenas. Esse outro Tá trabalho bom. de Se tu Anderson? me permite, já que falaste da profilaxia, Sim. qual que tu diria que seriam as ações, né, de prevenção que são associadas a governo, ou seja, estratégias do governo para impedir a disseminação do vírus, né? E o que seria ações pessoais, individuais das pessoas, né? Isso entra bem relacionado com o coronavírus, que tem aquelas orientações de caráter geral para a população, que são os governos que determinam, recomendam, e tem aquelas também associadas aos indivíduos. Então, no caso das hantaviroses, né, qual seria o papel do Estado na profilaxia e dos indivíduos, dos cidadãos? Certo. Bom, é importante, realmente, a pergunta é fundamental, porque eu acho que são medidas que elas são muito comuns, na verdade a gente escuta isso com grande frequência, parece banal, mas realmente pode salvar muitas vidas. Então, a primeira ação governamental fundamental do ponto de vista de saúde em cidades, né, nos ambientes urbanos, seria saneamento básico, né? Então, quanto mais a gente tiver esgotamento sanitário, a gente reduzir a quantidade de lixo disposto em céu aberto, a gente tiver locais de esgoto, de tratamento de resíduos sólidos, isso ameniza bastante a situação, porque diminui a proliferação de roedores nos ambientes urbanos, e principalmente quando a gente está falando em cidades que são relativamente novas, né? São cidades recém-construídas, se a gente pensa que na Amazônia, a gente tem muitas dessas cidades que foram fundadas na década de 70, por exemplo, a gente vai perceber que existe a possibilidade, e é fundamental que essas cidades que têm uma fundação tão recente, elas também possam prover serviços fundamentais para os cidadãos, como o esgotamento sanitário e enfim, a gente poder
colocar à disposição da população também o acesso a serviços de saúde. Então, do ponto de vista do Estado, o acesso ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, os postos de saúde são fundamentais, assim como o esgotamento sanitário e o tratamento de resíduos sólidos. Do ponto de vista das pessoas, quer dizer, individualmente, como que você evita o contágio com hantavírus? O que se sabe até agora é que o hantavírus ele é transmitido para seres humanos por roedores silvestres. Então, ainda não existe, até onde eu sei, um artigo que demonstre a passagem de hantavírus de morcegos para seres humanos, ainda que isso pode ser possível. Mas não existe nenhum trabalho que demonstre isso. Agora, já existem trabalhos que mostram a passagem de hantavírus de roedores silvestres para seres humanos. E como isso acontece? Em geral, os roedores, eles defecam e urinam em determinado substrato, pode ser até mesmo em residências rurais, é muito comum o chão batido, né? Então, ambientes de silos, por exemplo, também podem ter ali urina e fezes de roedores. Muitas vezes, também, essas urinas e fezes de roedores estão associados aos grãos, porque eles vão próximos a onde os grãos estão estocados e se alimentam dos grãos e acabam defecando e urinando. E quando esse solo ou esses grãos são removidos, ocorre a suspensão em aerossóis de pequenas partículas de fezes e urinas que, quando são inaladas pelos seres humanos, aí ocorre o contágio por hantavírus. Então, em geral, a transmissão se dá pela inalação de aerossóis, né, que são essas pequenas partículas de fezes e urinas de roedores silvestres por seres humanos. Por isso, e não é pouco comum, anualmente são reportados aí uma dezena de casos, e aí se a gente coloca isso do ponto de vista de baixa detecção e baixa contagem dos casos, porque não se faz uma investigação muito profunda, a gente vai perceber que o hantavírus ele é relativamente comum nessa região de Mato Grosso, principalmente nas zonas rurais, onde existe maior proximidade entre populações humanas e roedores silvestres. Então, se a gente for exemplificar nesse próximo trabalho, um trabalho de 2016, a gente vai perceber que o trabalho demonstra que a circulação do vírus ele está presente, por exemplo, na cidade de Sinop. Então, na cidade da onde estou falando, existem pessoas que foram testadas e apresentam anticorpos para hantavírus. Então, a gente pensa, mas por que isso não foi uma grande... por que não se falou tanto nisso? Por que isso não foi um caso tão divulgado? Apesar do hantavírus ser uma doença bastante letal, né? Então a letalidade aí pode variar de 10% a 40%. Então, de 10% a 40% das pessoas que são infectadas por hantavírus, podem vir a óbito. Então, a letalidade dele é maior que o do coronavírus, em geral. Mas existem formas muito diversas. Então, tem formas de hantavírus menos letais, formas de hantavírus mais letais. Então, provavelmente, existe uma forma pouco letal circulando na cidade de Sinop, e a gente esse artigo ele demonstra aí cerca de 15% dos indivíduos testados, das pessoas testadas, tinham anticorpos para hantavírus. Então, elas tiveram algum contato com hantavírus, provavelmente apresentaram sintomas mais leves, e por isso que a gente pouco fica sabendo. Bom, se eles apresentam sintomas pouco mais leves, aí eu vou fazer a pergunta, se os sintomas são leves, né? Por que a gente deve se preocupar? Porque quando a gente percebe que existe uma forma pouco letal de hantavírus circulando, isso é uma dica para nós de que outras formas virais mais letais também podem circular, porque a forma de transmissão de roedores silvestres para seres humanos é muito semelhante. Então, se esses roedores também carregarem uma forma mais letal desse vírus, isso pode virar um problema grave de saúde pública. Porém, a gente não tem, como eu falei, a gente está aqui colocando cenários, né? Então, a gente pode pensar no pior cenário possível e se precaver com relação a esse pior cenário possível,
ou a gente pode, enfim, deixar rolar, que é mais ou menos o que muitas vezes está acontecendo com relação ao coronavírus, né? Então, a gente tem nesse artigo a confirmação de que existe uma forma de hantavirus circulante em Sinop, e aí é importante falar de Sinop porque é uma das maiores cidades do Arco do Desmatamento e fica bem no coração aqui de Mato Grosso, onde se produz aquela grande quantidade de grãos que a gente ouve falar muito, que são exportadas e que são muito importantes para a balança comercial brasileira, mas ao mesmo tempo também tem convertido florestas tropicais em ambientes agrícolas, que além de contribuir de forma negativa para a preservação dessa floresta, quer dizer, você está substituindo floresta por cultivos agrícolas, você também pode estar gerando novos focos de epidemias. Quando esses ambientes são perturbados, existe a possibilidade desses vírus passarem, né, de formas diferentes, de roedores para morcegos, de morcegos para roedores e de roedores para seres humanos, além de poder também estar passando para outros animais. Bom, o artigo... Gustavo, Diga. uma venda aqui bem interessante do que tu falou das pessoas que contraem formas mais leves do hantavírus e que podem estar imunes a formas mais agressivas, né? Isso a gente chama de imunização cruzada. Inclusive, é uma das esperanças com o coronavírus. Então, as pessoas que pegam coronavírus e não desenvolvem sintomas, talvez seja porque elas pegaram outras versões de coronavírus, e eu sei de duas que já circulam entre humanos, mas praticamente não causam sintomas, e elas, por causa dessas formas mais leves que já pegaram, elas estão, digamos, imunes a um novo coronavírus. Então é muito legal isso que a gente chama de imunização cruzada, que aparentemente também ocorre com os hantavírus, correto? Na verdade, você está correto com relação aos coronavírus, mas eu me expressei mal com relação aos hantavírus. Como eu falei, eu não sou da área de virologia, então eu quero explorar isso um pouco mais do ponto de vista ecoepidemiológico, mas assim, as informações que eu conheço a respeito de hantavírus, não existe ainda um estudo que mostre que esse contágio de uma forma mais leve pode imunizar esse indivíduo para uma forma mais letal de hantavírus. Isso é perfeitamente possível e provável que isso ocorra, mas não existe ainda um artigo que confirme isso. O que eu estava dizendo é o seguinte: a forma leve está circulando no município de Sinop, né? Então, muito provavelmente isso não virou um grande problema de saúde pública, porque as pessoas que contraem essa forma leve de hantavírus nem sabem que teve hantavírus. Porque, em geral, o que é essa forma leve da doença? Febre, dor de cabeça, algo muito semelhante à dengue. Então, talvez muitas das pessoas que são diagnosticadas com dengue nessa região, aí eu digo todo o Arco do Desmatamento, que tem mais ou menos a mesma possibilidade de circulação dessas doenças todas. Então, na região do Arco do Desmatamento, a gente pode ter muitos dos casos diagnosticados como dengue, que podem ser outras doenças, várias outras doenças, em suas formas mais leves, também apresentam dor de cabeça, febre, e o hantavírus apresenta esses sintomas em suas formas mais leves. A forma mais letal do hantavírus apresenta complicações respiratórias. Então, o indivíduo fica com dificuldade de respirar, tem infecções pulmonares, muito semelhante a algumas doenças de síndrome respiratória aguda grave, né? Que seriam essas doenças que, enfim, desencadeiam esse processo infeccioso no organismo e o indivíduo fica com dificuldade de respirar, inflamação pulmonar. Então, a questão é pertinente, mas eu não tenho certeza se ela se aplica a hantavírus. É bem possível que sim, né? Esse próximo slide eu acho que é interessante colocar, porque até numa conversa anterior que eu estava tendo com o Anderson, a gente estava falando sobre divulgação de ciência, a importância de se falar um pouco sobre, enfim, como a gente abordar, né, esse assunto em diferentes momentos, por exemplo, agora numa conversa informal ou num artigo científico. Então aí tem 3 títulos que apresentam basicamente o mesmo trabalho, né? Então aqui o artigo científico que a gente publicou em cima, né, onde fala que existe a presença de anticorpos de hantavírus em morcegos no Arco do Desmatamento, que foram encontrados anticorpos de hantavírus.
Num segundo título aí de divulgação científica aí apresentado na página da UFMT, esse do meio em azul, pesquisa descobre hantavírus em morcegos, que não está exatamente correto, mas não está tão errado assim, né? Foi, enfim, foi uma maneira da gente tentar explicar de uma forma mais didática para o grande público, e aí foi publicado no G1 uma replicação da notícia que saiu no site da UFMT falando estudo descobre vírus fatal a humanos e morcegos em Mato Grosso. Então aí coloca esse título bastante sensacional, mas que ele não faz jus àquilo que o artigo científico lá em cima estava querendo dizer, né? Então, quando a gente publicou esse trabalho, a gente estava querendo passar a seguinte mensagem, né? E isso está escrito no texto científico. E isso, de certa forma, também está refletido no site da UFMT. Se vocês quiserem, o site da UFMT tem uma divulgação interessante, uma tradução interessante de um texto mais técnico para um texto mais de divulgação em amplo espectro, né? Mas eu não recomendo muito esse artigo do G1. Eu acho que ele falhou aí em vários aspectos com relação à qualidade da informação. Mas no artigo que a gente estava querendo demonstrar é o seguinte: nós capturamos aí cerca de 290 morcegos. Todos eles foram investigados do ponto de vista sanitário, né, para ver aí a presença de alguns vírus. Hantavírus foi um deles. Então, em dois indivíduos de mais de 290, nós encontramos anticorpos para o hantavírus. A informação que a gente tem a partir desse trabalho é que morcegos tiveram contato com o vírus. Então, isso é pouco para poder dizer se essas espécies que foram identificadas como tendo anticorpos, se elas são competentes para replicar o vírus, se elas são grandes disseminadoras desse vírus, o que a gente não tem absolutamente nenhuma possibilidade de dizer isso nesse momento, com os dados que a gente tem, com a qualidade de informação que a gente foi capaz de extrair do material biológico, que isso tudo é muito delicado. Enfim, não vou entrar aqui no detalhamento das técnicas, até porque não é muito a minha área. Mas o trabalho, ele mostrava o seguinte enfoque. Se os morcegos estão com a presença de anticorpos de hantavírus, significa que eles têm visitado ambientes onde hantavírus está circulando. À medida que a gente diminui a quantidade de floresta e a gente vai deixando esses morcegos mais isolados em fragmentos florestais, a possibilidade, então, de contaminação e recontaminação de vários indivíduos naquele fragmento florestal, ela pode aumentar. É uma possibilidade, como eu falei, é um cenário. Se a gente pensar em cenários possíveis, é possível a gente imaginar que uma forma de hantavírus pode sair de um morcego e entrar no organismo de um roedor? É possível, né? A história evolutiva do vírus nos mostra que é possível isso acontecer. Existe a possibilidade desse vírus sofrer uma mutação quando ele faz quando ele pula, quando ele faz esse spillover, quando ele sai de um morcego e vai para um roedor? Existe essa possibilidade. Da mesma forma que existe a possibilidade desse vírus chegar em seres humanos. Então, o que a gente quer colocar nesse trabalho é a importância de mais pesquisa, de mais investigação. Então, muitas vezes, eu acho que no afã da gente responder as coisas de forma embasada, a gente busca um artigo científico, tenta encontrar nas entrelinhas o que aquele artigo científico tem a oferecer e conta uma história que talvez seja aquela história mais incrível, mais sensacional. Isso serve para alguma coisa? Talvez sirva para a gente poder explorar cenários interessantes, cenários que merecem investigação, mas sempre de forma muito cautelosa que a gente tem que fazer isso. Então, é um artigo que ele coloca uma possibilidade, não coloca uma probabilidade, que é diferente, então é possível que isso aconteça. O quanto isso é provável, eu não sei, mas também a gente não sabia o quanto era provável um coronavírus parar todo o planeta como aconteceu. Então, se isso foi possível, nessa escala, a gente pode imaginar que uma dessas hantaviroses, pode também causar grandes surtos epidêmicos,
principalmente se a gente começa a modificar muito essa paisagem. Se a gente começa a colocar mais em contato morcegos com roedores e seres humanos, se a gente aumenta essa possibilidade de contaminação de uma espécie para outra espécie. Então, para a gente explorar um pouquinho mais o trabalho, vocês podem ver aí a figura principal que foi apresentada nessa... É uma nota curta, né? Uma comunicação rápida. E essa figura, ela em verde está apresentando florestas, em branco são as áreas de plantio, tem algumas áreas de pastagem também, então seriam as áreas de não floresta, né? Mas principalmente aí é agricultura e pastagem. Uma região mais acinzentada, quase no meio da figura, que seria a área urbana de Sinop. Pontinhos vermelhos, que são os morcegos capturados que não estavam infectados com hantavírus, não apresentavam anticorpos para hantavírus. E um único pontinho amarelo, lá em cima na figura, onde dois indivíduos, de forma independente, então em momentos diferentes, foram capturados e eram de espécies diferentes, foram capturados e ambos apresentavam a presença de anticorpos. Então, isso é bastante interessante. Isso quer dizer que a chance ela parece alta porque indivíduos de espécies diferentes, em momentos diferentes, devem ter tido contato com o hantavírus. Como eles tiveram contato, a gente não sabe. Mas a gente sabe que os hantavírus estão presentes nesses ambientes há bastante tempo. Alguns trabalhos dizem alguns milhares de anos, alguns trabalhos dizem que pode chegar a milhões de anos que os hantavírus estão em ambientes tropicais. Bom, então qual que é a relevância disso? E aí talvez a gente possa transpor um pouco para o que acontece em outras regiões onde se produzem grãos no Brasil. O que a gente pode explorar em termos de cenários possíveis, né? Então nessa figura, eu coloquei só de forma ilustrativa duas espécies, não necessariamente são espécies que que já foram identificadas como reservatórios de hantavírus, tá? É só uma figura ilustrativa, aonde você tem aí uma divisão bem clara em ambientes florestais e ambientes de áreas agrícolas, né? Então, essa modificação da paisagem, quando a gente retira a floresta e introduz um novo ambiente, para hantavírus, isso pode ser uma oportunidade bastante interessante. A primeira e mais imediata informação que a gente pode retirar disso é que quando você aumenta a quantidade de grãos disponíveis na paisagem, os animais que são granívoros, né, eles se beneficiam enormemente disso. Então é como se você tivesse um grande banquete no meio da paisagem, muito próximo às florestas onde esses animais já habitam, e a gente vem em mente imediatamente os roedores silvestres. Então, temos uma série de roedores aí que são bastante abundantes, e a gente percebe isso tanto nas plantações como nos locais de armazenamento de grãos, né? Então, os roedores eles se beneficiam dessa grande quantidade de alimentos disponíveis, grãos de soja, grãos de milho, e aumentam a sua população. A gente sabe que roedores eles aumentam bastante a sua capacidade reprodutiva quando tem alimento disponível, tem essa capacidade bastante forte, né, de aumentar o seu sucesso reprodutivo com grande disponibilidade de alimento. E eles podem também estar deixando esses ambientes florestais e se aproximando mais de seres humanos, né? Então, quando eles aumentam essa população, uma população muito grande de roedores, pode começar a chegar nas áreas de fazenda, a ocupar as áreas onde existe restos de alimento, grãos disponíveis, e aí pode acontecer essa tempestade perfeita do encontro de um animal silvestre, que já carrega naturalmente o hantavírus, com os seres humanos. Da mesma forma, como a gente sabe que os morcegos aqui no Arco do Desmatamento estão tendo contato com algumas formas de hantavírus, a gente imagina que essa modificação da paisagem também pode afetar os morcegos de forma semelhante. Então, morcegos que estão melhor adaptados a ambientes mais perturbados, então a gente vê até mesmo nas cidades, existe a presença de alguns morcegos,
Essas formas, se elas estiverem carregando alguma forma de hantavírus, elas podem começar a visitar com mais frequência as áreas da periferia urbana, ter mais contato com animais, e vale a pena também mencionar contato com animais de criação, né? Que foi mais ou menos a história da possibilidade de salto de vírus que acontece, por exemplo, com a gripe suína, né? E aí sim, a gente tem também a possibilidade do espalhamento de hantavírus por outras formas silvestres. Novamente, até remetendo aí aquela notícia de divulgação não científica que saiu no G1. Isso é um cenário que nos levanta uma possibilidade. Isso não quer dizer que está acontecendo. Merece investigação. Então, uma recomendação imediata, quando a gente imagina um cenário desse, é para a gente evitar ao máximo a perseguição aos morcegos. Isso porque os morcegos eles são animais extremamente importantes em vários aspectos para a manutenção de funções ecológicas relevantes, né? Então, enfim, polinização, dispersão de sementes, até mesmo controle de pragas, né? Os morcegos insetívoros eles se alimentam de uma grande quantidade de artrópodes e controlam pragas, inclusive pragas que afetam os seres humanos do ponto de vista econômico. E quando a gente pensa que você poderia fazer um processo de perseguição e de matança indiscriminada a grupos de animais silvestres brasileiros, além disso ser do ponto de vista ético, enfim, reprovável, para dizer o mínimo, e extremamente cruel, ele seria muito pouco eficiente, porque é praticamente impossível a gente imaginar que a destruição de locais de abrigo de morcegos, por exemplo, que a destruição de florestas que abrigam esses animais pode causar algum tipo de benefício. Na verdade, ao fazer isso, a gente pode estar dando preferência à ocorrência de espécies que estão muito mais adaptadas aos ambientes urbanos, porque a gente pode acabar perseguindo e matando espécies que são espécies mais florestais, e isso sim pode desenvolver uma série de pode potencializar ainda mais as epidemias. Gustavo, se me Diga. permite, Claro. tu falaste desse salto, né, do hantavírus dos animais como roedores e possivelmente morcegos para humanos. Eu queria saber se existe algo na literatura ou alguma suspeita de que humanos possam passar para outros humanos o hantavírus. Excelente pergunta. Se eu não me engano, tem um artigo que levanta a possibilidade, mas não de forma categórica. Então, eu diria assim, para não ter medo de errar, ainda é muito incipiente. Pode ser que exista a possibilidade, mas ainda é muito incipiente. A forma mais comum e mais conhecida é realmente o contágio através da inalação de fezes e urinas de roedores silvestres, então nem mesmo de morcegos, né? Mas entre seres humanos, tem algumas especulações, mas nada concreto. Até onde eu sei. Bom, então vamos pensar um pouco mais nesses cenários, né? Por que a gente deve condenar a perseguição aos roedores silvestres e aos morcegos brasileiros quando a gente está pensando nessas epidemias e se a gente está pensando que eles são reservatórios? Então, na cabeça de alguns pode fazer sentido. Não, vamos matar todo mundo, vamos acabar com esses morcegos, acabar com esses roedores, resolver esse problema. Como eu falei, se a gente partisse para esse processo, seria praticamente impossível a gente matar uma das maiores diversidades de morcegos do planeta, né? Então não faz sentido algum essa perseguição aos morcegos silvestres, aos morcegos brasileiros e nem aos roedores silvestres. E aí, para a gente tentar imaginar um cenário desses, o que ele poderia acarretar, existe um trabalho aí de 2011 que mostra como o aumento do desmatamento ele acaba diminuindo a capacidade de migração de espécies de morcegos. Então, o que vocês estão vendo aí na tela são aquelas raposas voadoras, né, que são os grandes morcegos que parecem raposas aladas, né?
que ocorrem na região da Austrália, e esse trabalho demonstra que se você diminui a quantidade de floresta, a capacidade desses morcegos de usarem fragmentos de florestas para migrar e ao longo dessa migração ir se alimentando, ela diminui. Então, se eles não têm pontos de parada para alimentação, em geral eles ficam armadilhados dentro de um pequeno fragmento florestal. O que acontece se você coloca um grande número de animais da mesma espécie dentro de um pequeno fragmento florestal? A capacidade desses animais de encontrar alimento diminui, porque existe uma competição entre os próprios indivíduos dessa mesma espécie, e também a capacidade desses animais se infectarem aumenta, porque a proximidade entre eles potencialmente aumenta. Então, é provável que isso também potencialize a presença do vírus nessa população. Um outro aspecto interessante que esse trabalho demonstra, ele demonstra que quando esses animais eles têm menos acesso a alimento, eles diminuem a sua capacidade de resposta imunológica, né? Então é uma coisa bastante intuitiva para quem estuda biologia. Então um animal mal alimentado, ele tem uma resposta imunológica menos eficiente. Se esses animais passam a ter uma resposta imunológica menos eficiente, porque eles têm menos alimento em um ambiente degradado, desmatado, eles vão ter uma capacidade de replicar o vírus com muito mais eficiência. Então, o vírus começa a se replicar dentro desse organismo debilitado e essa carga viral aumentada é que faz com que esses animais passem a disseminar o vírus através de fezes, através de urina e outras secreções. Isso é extremamente relevante, porque isso nos remete ao fato de que o desmatamento pode, sim, colocar essa fauna em situação de risco, ela pode deixar as populações animais mais debilitadas, menos saudáveis, e populações de animais menos saudáveis, essas sim podem ser um problema para nós. Populações de animais saudáveis, com uma capacidade de resposta imunológica alta, com bastante disponibilidade de alimento no ambiente, essas populações, na verdade, são nossas grandes aliadas, né? Passar para o próximo slide. Aonde aí um artigo de 2008 que demonstra com um outro vírus, né, essa mesma resposta. Aí eles não estavam enfocando a capacidade de migração, a possibilidade de migração dos morcegos, mas simplesmente na sua capacidade, na disponibilidade de alimento, né? Quanto de alimento eles estavam tendo acesso em determinados momentos. Então eles perceberam que existe uma fase onde esses morcegos eles estão com menos disponibilidade de alimento, e é justamente durante esse período que aumenta a replicação desse vírus, do Hendra vírus. É possível, então, que isso aconteça para outros vírus? Sim, é possível. A gente tem informações a respeito disso? Ainda não, mas é um cenário possível, que, então, animais mal alimentados, com pouca disponibilidade de alimento, podem ter aumentado a sua carga viral. Isso faz com que a gente pense que manutenção de floresta, floresta de qualidade, com grande quantidade de alimento disponível para a fauna, ela é um grande aliado no combate a essas epidemias potenciais. Um outro fator importante de mencionar é que se você tem um organismo como os organismos de morcegos extremamente bem alimentados e capazes de carregar vírus, mas não ficarem doentes, isso mostra que morcegos, além de serem importantes sentinelas, né, para nós, então se a gente fizesse o monitoramento de populações de morcegos para compreender quais vírus estão circulando nessas populações, a gente poderia se precaver das potenciais doenças que estão ocorrendo no ambiente. Então, eles podem nos dar essas dicas ambientais, por isso a importância da manutenção dessas populações na natureza. Além disso, são animais que têm uma capacidade de resposta imunológica altíssima quando bem alimentados. Então, também pode nos dar dicas de como a gente pode desenvolver até mesmo fármacos e vacinas, estudando um pouco a fisiologia dos morcegos. Então, são animais relevantes, muito importantes, tanto do ponto de vista de funcionamento dos nossos ecossistemas,
como também são aliados importantes para as pesquisas em epidemias. Gustavo, tem um outro ponto interessante também sobre essa degradação ambiental, né? Que é, ao mesmo tempo que a gente deixa alguns animais e isso pode aumentar a infecção viral, a gente também pode favorecer espécies generalistas que se dão bem em ambientes perturbados, e esse aumento populacional pode fazer com que haja uma oferta maior, digamos, de repositórios que eventualmente podem faltar para os humanos. Então, até se tu olhar pelo outro lado das espécies que são beneficiadas, a explosão populacional delas pode fazer com que a gente esteja em maior contato com essas espécies, porque o tamanho das populações é também maior daqueles que transmitem para humanos. Sim, e se a gente pensar também que existem formas dentro... A gente está falando de hantavírus como um exemplo, né? A gente podia estar falando aí de várias outras formas de vírus, vários outros tipos de famílias virais. Mas é importante perceber que toda vez que a gente encontra, toda vez é forma de dizer, né? Aí, novamente, a gente sendo pego numa conversa informal. Mas, enfim, muitas vezes, quando a gente começa a investigar essas populações de morcegos, e a gente percebe que as espécies de morcegos, que são morcegos e roedores silvestres, que estão carregando hantavírus, estão carregando uma outra forma de hantavírus. Então, isso que você falou é perfeito. Imagina que se a gente começa a gerar desmatamentos, provavelmente algumas formas mais tolerantes a ambientes perturbados vão sobrar na paisagem, né, em alta abundância, e essas formas, elas potencialmente podem também carregar uma forma de hantavírus, uma outra forma viral. Então, essa grande quantidade de indivíduos dessa mesma população, aí sim você está potencializando, porque você está diminuindo a disponibilidade de alimento para essa espécie e potencializando aquela forma viral que pode ser uma forma que venha a causar problemas de saúde, enfim, danos aos seres humanos, né? Bom, para a gente não ficar só no hantavírus, né? A gente pode pensar aí em outras doenças que estão associadas a desmatamento, né? Que, em geral, em locais onde os desmatamentos ocorrem de forma mais recente, elas acabam sendo bastante prevalentes, que são as doenças negligenciadas. Então, tanto para doenças emergentes como hantavírus, como para doenças negligenciadas, e aí é uma lista relativamente grande, eu vou citar só algumas, como doença de Chagas, leishmaniose, febre amarela. Essas doenças negligenciadas, elas têm basicamente a mesma necessidade de investimento de recurso público em prevenção e programas de controle. Além disso, acesso a saneamento básico, acesso a serviços de saúde. Isso sendo feito, né, se a gente pudesse estender a grande parte da nossa população, aí falando de população humana, né, esses programas de prevenção de doenças, disseminar de forma mais eficiente as informações a respeito dessas doenças, a gente teria uma maior chance de controle, né, ou pelo menos de evitar essas doenças emergentes, essas doenças negligenciadas. Esse mapa está mostrando para vocês em vermelho um local aonde, bem no centro do Brasil, né, aonde se encontra a maior taxa de mortalidade em função dessas doenças negligenciadas, das doenças negligenciadas em geral, né? Então, um artigo que dá um cenário geral. Então, esse mapa ele mostra que o poder público já tem uma dica de aonde agir, né? Então, em geral, a gente pode perceber que, à medida que você aumenta esse desmatamento nas áreas de Amazônia e Cerrado, nesse mapa fica bem evidente isso, você pode estar potencializando aí também algumas dessas doenças negligenciadas. Bom, se a gente junta, então, as peças do quebra-cabeça, se a gente começa a olhar todos esses artigos científicos, e como eu disse, quando a gente está tratando de doenças negligenciadas e de doenças emergentes, a gente está, muitas vezes, tateando no escuro.
pouco se sabe dessas doenças. As doenças emergentes, porque em geral são doenças relativamente novas, e as doenças negligenciadas recebem esse nome porque são doenças de baixo investimento em pesquisa, em geral afetam populações vulneráveis, populações de países em desenvolvimento, e, em geral, como não dão uma boa resposta econômica, né? O desenvolvimento de fármacos e de vacinas para essas doenças, elas atingem populações bastante vulneráveis e que não têm acesso a recurso financeiro, muitas vezes também são pouco estudadas, né? Então, por isso, a necessidade de investimento público em saúde, para que a gente possa entender um pouco melhor a dinâmica de todas essas doenças emergentes e negligenciadas. Bom, de tudo isso que a gente falou, juntando então as peças do quebra-cabeça, algumas dicas do ponto de vista ecoepidemiológico a gente já tem. Basicamente, se a gente promove proteção de floresta e pensa em desenvolver e manejar o uso desse território, onde ainda se converte ambientes de vegetação nativa em ambientes de plantio, em ambientes de pastagem, a gente precisa talvez pensar em maneiras mais eficientes de utilizar esse espaço para que a gente avance cada vez menos sobre as florestas, né? Eu diria, inclusive, que hoje não existe necessidade nenhuma de desmatamento com a quantidade gigantesca de áreas degradadas que existem disponíveis para serem restauradas e utilizadas na produção de alimento. E um tipo de pesquisa que me interessa muito e eu tenho pensado em começar a investigar esse tipo de ação é pensar como as populações indígenas, né? Essa foto foi tirada no Rio Xingu, então a gente tem aí um barco escola que visita as aldeias ao longo do Xingu e leva conhecimento para a floresta. Eu acho que a gente tem que buscar mais, nós é que temos que buscar esse conhecimento na floresta. Então, a gente tem aí povos que manejam essa floresta, se alimentam dessa floresta e causam um impacto muito menos agressivo, né? Um impacto muito menos intenso do que a conversão violenta e intensa e extensa de ambientes florestais em paisagens agrícolas. Então, a gente pensar um pouco como a gente pode sustentar a nossa população humana do ponto de vista de qualidade de vida, pensando também na manutenção de florestas, acho que a gente tem muita informação a ser buscada dentro das terras indígenas. Bom, esse trabalho que está na tela de vocês aí, publicado na Conservation Biology, é só uma provocação, né, para a gente pensar um pouco também a respeito de como fazer isso tudo, né? Quanto custa a gente não utilizar a floresta para conversão em pastagem, conversão em áreas agricultáveis, e quanto custa a gente deixar as florestas em pé, né? E a gente utilizar e fazer manejo desses ambientes florestais. Então, só para citar um exemplo, publicado numa revista de conservação, uma das revistas mais importantes, a Conservation Biology, a gente tem aí uma revisão que fala de caminhos, né, que a economia poderia seguir através de restaurações de florestas, restaurações ecológicas, né? Então, restaurações dos ecossistemas, como isso pode gerar renda. Então, também buscando esse tipo de informação na ciência, eu acho que a gente tem um caminho interessante a ser seguido, né? Então, a gente tem tanto o diagnóstico do ponto de vista ecoepidemiológico, que é a manutenção de populações de morcegos saudáveis, de populações de roedores silvestres saudáveis e de florestas com qualidade, ela é muito importante para o controle dessas potenciais epidemias, e que existe também um caminho possível do ponto de vista econômico, né? Que não é uma utopia inatingível, não é platônico, ele é utópico no melhor sentido da palavra, né? É a utopia brasileira que a gente precisa seguir em algum momento. A gente precisa pensar em como utilizar os espaços que a gente tem de uma forma muito menos degradante
e muito menos impactante. Então, a mensagem final é que a gente precisa manter esses territórios amazônicos saudáveis e acredito que a gente pode facilmente fazer essa transposição para vários outros biomas, como os Pampas, a Mata Atlântica, o Cerrado, e, enfim, estou aberto aí às perguntas e alguns questionamentos. Obrigado. Gustavo, se fosse numa palestra presencial, tu ia ouvir as palmas, aí a gente ia se preparar para as perguntas, mas Estou não escutando tem. aqui. Então, eu agradeço a tua fala e agora eu vou te fazer algumas perguntas, né, relacionadas à palestra, especialmente ao hantavírus, porque tu traz ele como uma potencial epidemia, né? E aí eu queria, tu chegou a falar um pouco sobre isso, mas eu gostaria que tu expandisse a relação da subnotificação, né? Tu falou de algumas dezenas de casos, talvez, mas também existem pessoas que a gente nem sabe se tiveram ou não. Como é que é feito o diagnóstico? Se é baseado só nos sintomas, se tem algum teste? E se a rede pública está preparada, se tem estrutura para fazer os testes e notificar, né? Porque aqui também fica outra pergunta. Como que vocês ficam sabendo a quantidade de casos existentes? Certo. Bom, quando os sintomas são bastante evidentes e quando tem, em geral, então, os agentes de saúde, eles visitam os locais. Então, quando se tem uma suspeita em função do local onde a pessoa mora, com pouco saneamento, muitas vezes próximo a locais propícios à presença de roedores silvestres, então, aí sim se procede um diagnóstico mais específico, né? Mas as formas leves, em geral, elas são simplesmente ignoradas, porque esses sintomas leves, eles se parecem com muitas doenças tropicais. Então, por isso a gente acredita, e aí o artigo que mostra uma alta prevalência de hantavírus em Sinop, ele fez uma investigação específica. Então, escolheu pessoas aleatoriamente na população, fez o teste sem necessariamente a presença de pessoas com sintomas, né? E aí sim identificou que essas pessoas tinham tido contato em algum momento de sua vida com alguma forma de hantavírus. Mas se a gente pensar tanto para hantavírus como as várias outras doenças negligenciadas, a gente ainda carece muito de investimento público para a gente ter esses testes disponíveis e pensar em fazer testagens muitas vezes quando a gente perceber que existe uma certa onda, né? Que são esses surtos que muitas vezes eles ocorrem em ondas. Então, se você começa a identificar que algumas cidades e alguns ambientes pode estar ocorrendo esse surto, foi identificado um indivíduo, seria interessante que a gente começasse a fazer, naquele momento, uma investigação mais profunda na população a respeito de hantavírus, por exemplo, ou outras doenças. Mas a capacidade do nosso sistema de saúde de fazer esse tipo de investigação ainda é muito baixa. A gente vê, por exemplo, com relação às subnotificações de coronavírus, né? Então, em meio a essa grande pandemia, a gente vê a fragilidade que é o nosso sistema de investigação. Então, quando a gente de investigação de doenças, né, que muitas vezes não estão evidentes nos casos que são assintomáticos. Então, isso se reflete tanto para coronavírus como para várias das outras doenças que a gente tem muito pouca investigação específica a respeito delas. Outra pergunta também tem aqui diz respeito à questão do investimento, né? Porque a gente fala em investimento em pesquisa. E em alguns casos, a gente tem uma indução em direção à pesquisa básica, em outras na aplicada. Então, eu gostaria que tu meio que amarrasse o que dessa pesquisa toda que tu falaste, especial associada ao hantavírus, a gente poderia considerar como básica e aplicada, ou se isso é dinâmico, uma coisa que era básica ontem, hoje pode ser aplicada. Sim. É bastante interessante, porque hoje o que a gente precisaria para começar a tentar entender quais são essas potenciais epidemias, o hantavírus é um exemplo, né? Uma provocação para a gente pensar.
né? Ele tem uma transmissão que não é uma transmissão tão fácil como de coronavírus, né? Você precisa ter contato com até onde sabemos, pelo menos, ter contato com fezes e urina de animais silvestres. Então, provavelmente o hantavírus ele pode gerar surtos, mas de mais fácil controle, porque ele tem uma transmissão muito mais dificultada, né? Você tem muito menos chance dessas formas virais estarem acometendo seres humanos. Mas o que a gente precisa, em termos de pesquisa básica, é a gente conhecer a nossa diversidade viral, né? A gente não conhece absolutamente nada da diversidade de vírus presentes nas nossas florestas. Então, eu citei aí um exemplo de um primata que foi descrito em 2019, então se a gente ainda está descobrindo espécie de primata, a gente ainda precisa fazer muita coisa para compreender essa diversidade de vírus que a gente tem nas florestas. Então, nós sabemos muito pouco. Essas pesquisas que hoje são pesquisas básicas podem virar pesquisa aplicada no momento que a gente tiver a necessidade de aplicar esse conhecimento em investimento em saúde pública. Então, quando a gente começa a conhecer mais quais são os vírus que estão circulando nesse nosso meio, a gente pode traçar estratégias muito mais eficientes, né? Então, se eu sei que essa febre e essa dor de cabeça é dengue, eu vou combater o vetor mosquito. Mas se essa dor de cabeça e essa febre está sendo uma forma leve de hantavírus, a maneira de você fazer o combate a essa doença é completamente diferente. Então, a gente compreender da onde está vindo e qual é o potencial de novas epidemias surgirem é fundamental hoje do ponto de vista de pesquisa básica, mas pode rapidamente se converter em pesquisa aplicada. Legal. Eu vejo por aí também, né? O que é básico ontem, amanhã é aplicado, e isso agiliza a nossa resposta, né? A gente já tem uma base de estudos que permitem que a gente combata toda e qualquer epidemia ou qualquer outro problema humano, né? De forma muito mais eficaz. Já que nós estamos falando de doença, né? Eu gostaria de fazer uma relação com um aspecto preocupante do coronavírus, que é o fato de não haver tratamento. E nesse caso, eu falo de modo específico em relação aos fármacos, aos remédios e às vacinas. No caso do hantavírus, existe tratamento? A gente tem como ter algum atendimento que impeça os sintomas mais graves ou mesmo o óbito em relação ao hantavírus? Sim, na verdade, assim, com relação a hantavírus, né, não existe um tratamento específico para hantavírus. O que se faz hoje em dia é mais ou menos o que se faz com coronavírus, que é controlar os sintomas, né? Então, se a gente observa sintomas como febre, dor de cabeça, existe um tratamento para esses sintomas especificamente. Então, controlar essa resposta imunológica, que quando ela vem de forma muito violenta, ela pode gerar uma série de outras debilidades no organismo da pessoa. E da mesma forma, as síndromes mais graves, que são infecções que geram algo semelhante a uma infecção pulmonar, né? Então, para hantavírus, assim como para várias dessas doenças emergentes, ainda não existe nenhum tratamento específico, e a única coisa que a gente consegue hoje é controlar sintomas, e à medida que ou melhor, quanto mais cedo esses sintomas são diagnosticados como sendo sintomas decorrentes de hantavírus, mais eficiente é o tratamento dos sintomas. Eu ainda tenho aqui umas 3 perguntas, né? Não são exatamente relacionadas, então eu vou fazendo e aguardo a resposta até eu fazer a próxima, né? Que dicas tu daria, ou que existe suporte na literatura, né, que podem impedir a transmissão ou evitar? O que eu imaginei, quando tu falaste que é transmitido por aerossóis, né, partículas da urina e das fezes, que quem trabalha na área rural, por exemplo, se entrar num silo, pode usar máscara, já seria algo que ajudasse, né? Queria primeiro saber se essa é uma boa dica e se existem outros que a gente pode adotar para minimizar a transmissão. E aqui eu estou pensando especialmente nas pessoas que trabalham na área rural. Sim, não, é uma excelente dica. Assim, na verdade, não existe nenhuma outra maneira
mais eficiente do que a gente evitar ao máximo o contato de seres humanos com fezes e urina de roedores silvestres. Acho que esse é o principal, a principal maneira de você evitar que essas doenças venham a contagiar seres humanos. E aí, à medida que você tem a necessidade de entrar em silos que potencialmente pode ter ali fezes e urina de roedores, o uso de máscara é extremamente recomendável. Se a gente tem também um ambiente aberto, então se o ambiente não é hermeticamente fechado, também a capacidade a possibilidade desse hantavírus dos aerossóis serem inalados, ela diminui bastante. Então, sempre que for manusear grãos, manusear em ambientes mais abertos, isso já ajuda muito. O manuseio de grãos em ambientes muito fechados, ele é um problema bastante grande. E, obviamente, que manter higienização dos ambientes, né, evitar a proliferação de roedores em ambientes onde você tem muita circulação de seres humanos. Volto a dizer só que o que a gente não pode fazer, o que a gente deve condenar, é a perseguição desenfreada a roedores silvestres ou a morcegos, né, já que a gente está falando aí de hantavírus, porque isso, na verdade, pode ser um grande tiro pela culatra, né? Na verdade, a gente pode estar aí deixando animais adoecidos e mais propensos à transmissão de doenças. Então, na verdade, separar seres humanos de roedores silvestres daqueles ambientes onde a possibilidade desses roedores estarem defecando e urinando seria a melhor estratégia. Então, sempre que for possível manusear grãos em ambientes abertos, que eles não sejam manuseados em ambientes fechados, também é uma boa estratégia. O uso de máscara pode ser algo bastante recomendável também. Na linha da caça às bruxas, vamos chamar assim, eu gostaria de destacar mais um ponto, né? A gente falou das espécies que ficam debilitadas e isso aumenta a carga viral, das espécies que podem ser beneficiadas e aumentar a sua população, ficando mais abundantes, mas tem outro aspecto também. Se a gente for eliminar os animais, tem dois aspectos. Uma, que nem todo morcego é igual. Então não adianta caçar qualquer morcego, assim como não adianta caçar qualquer rato. Tem alguns que transmitem, outros não. Então a gente pode ir para o alvo errado, né? Então, para tu identificar eles, já tem que ter um nível de conhecimento biológico para saber quem é o alvo. Tá? O outro ponto é que se a gente vai caçar eles, a gente vai ter que ir atrás deles. Se a gente vai atrás deles, a gente vai entrar em contato com eles. Logo, uma pessoa sai do meio urbano, sei lá, entra no meio silvestre, e de lá ela pode trazer para a cidade alguma doença. Então, só para frisar mais um equívoco que pode acontecer, de algo que as pessoas fazem achando que vai dar certo, e no fim pode trazer consequências piores. Né? Agora, um exercício de futurologia ou achismo da tua parte em relação ao investimento em pesquisa. Né? Tem uma pergunta aqui relacionada ao investimento de pesquisa. Se tu acha que vai haver uma melhoria nos investimentos, especialmente motivados pela pandemia que acontece, porque, dada a pandemia, ninguém mais duvida que isso pode acontecer, porque está acontecendo. Então, tu acha que a tua pesquisa ou outras associadas à epidemiologia, ecoepidemiologia, podem receber mais investimentos por conta dessa experiência que a gente está tendo com o coronavírus? Futurologia é difícil, né? Eu vou dizer um pouco o que eu gostaria que acontecesse e eu não sei se eu consigo prever algo muito positivo, vendo o que a gente viu ocorrer hoje com relação a investimento público em saúde, principalmente com relação a doenças negligenciadas, porque, como eu disse, essas doenças, em geral, atingem populações mais pobres, populações vulneráveis. E geralmente são essas que são esquecidas pelo Estado. Então, agora eu gostaria muito que isso começasse a mudar, uma vez que a gente percebe que qualquer ser humano doente numa sociedade onde a gente tem tanto trânsito de seres humanos enfim, entre várias cidades, entre vários ambientes, ele pode ser, como indivíduo, um foco de contaminação para toda uma população. Então, assim, até do ponto de vista, mesmo que a gente fosse pensar de uma forma muito pragmática, sem muito, esquecendo as questões éticas e morais,
seria muito inteligente que a gente combatesse doenças que acometem grande parte da nossa população, principalmente essa população mais vulnerável, né? E agora, eu acho que o investimento em ciência, ele pode sim dar uma guinada e as próprias linhas de pesquisas dos pesquisadores e das universidades e institutos de ensino superior em geral, eles podem ir mudando e buscando novas fontes de financiamento que aproximem esses conhecimentos que muitas vezes parecem tão distantes, como ecologia e virologia, né? Que às vezes para nós parece, bom, o que, que tem a ver alguém que estuda vírus com alguém que está estudando macaco? E aí a gente começa a perceber que tem tudo a ver. Então, eu acho que essa proximidade entre pesquisadores de diferentes institutos, ela pode provocar a abertura de novos editais, a abertura de novas linhas de fomento, vindo de uma necessidade e de uma demanda interna dos institutos de pesquisa, que eu acho que vão ser muito mais aptos e eficientes em mostrar o caminho para os tomadores de decisão, né? Mostrar o caminho que o poder público deve seguir, e não o contrário, não o poder público que vai dar esse caminho, mas eu acho que é a ciência que vai mostrar o quanto que realmente fazer esse tipo de pesquisa é fundamental e importante nesse momento, que na verdade sempre foi, mas agora a gente está percebendo a urgência. Gustavo, mais algumas ainda, já vamos concluir, mas gostaria de fazer mais algumas perguntas. Ao longo da tua palestra, tu foi mostrando vários artigos, tá? Inclusive esse teu que detectou anticorpos de hantavírus em morcegos, que é mais uma dica para a gente ficar esperto, né? E talvez alocar recursos para pesquisa. Uma pergunta que chegou está relacionada a como que tu te mantém atualizado, como que tu recebe, o teu acesso, né? E talvez ela não seja suficiente para a gente se antecipar ou se preocupar com o problema, né? Um exemplo é que nos anos 2000, acho que foi 2007, eu falei na live passada, saiu um artigo alertando que o hábito de comer carne exótica, né, de animais exóticos, no sul da China, seria uma bomba relógio, porque esses morcegos já carregavam versões do coronavírus, que hoje a gente tem nos humanos, né? Essa nova versão que é o SARS-CoV-2. Então, como que tu te mantém atualizado? Qual que é o papel da ciência que é publicada em periódicos, dos veículos de comunicação? Então, basicamente, o que eu gostaria de perguntar é como que tu estudantes, né, a se atualizarem nesse. Tá, deu uns cortes aqui, mas eu acho que a pergunta era como a gente pode se atualizar com relação às informações científicas, aonde buscar, né? Tá. Isso. Acho que tem diferentes momentos, diferentes processos, assim, de buscar informação, né? Geralmente, quando a gente começa a aprofundar um tema que a gente não conhece absolutamente nada, eu costumo procurar alguns livros que deem um cenário geral, né? Que falem um pouco sobre os aspectos mais gerais. Isso quando você realmente está tateando, assim, não conhece muito daquela linha de pesquisa que você está começando a se interessar. E imediatamente eu acho que é importante a gente, identificando aí alguns trabalhos que a gente chama de trabalhos seminais, né, esses trabalhos que são as grandes revisões, eles costumam dar esses grandes panoramas. Eu, particularmente, costumo usar duas ferramentas, que é o Periódicos da CAPES e o Google Acadêmico. Então, faço pesquisas, geralmente das palavras a gente faz as pesquisas em inglês, né? Até porque mesmo os cientistas brasileiros ou latino-americanos, quando vão fazer as pesquisas, quando vão fazer as suas publicações de alto impacto, buscam revistas que publiquem em inglês, até para aumentar a capacidade de outros pesquisadores em outros países de ter acesso àquela informação. Então, eu costumo buscar esses artigos usando palavras-chave bastante variadas, né? Para que a gente possa também aumentar a chance de capturar esses artigos aí na rede. E
se é um assunto específico de uma determinada região, por exemplo, se eu estou buscando alguma coisa muito nova e que eu sei que a pesquisa tem ocorrido muito especificamente no Brasil, como é o caso de hantavírus em Mato Grosso, aí vale muito a pena a gente buscar também esses artigos que eles podem até não ter saído numa revista de grande impacto, mas são artigos que dão pequenas dicas aí de informações que estão circulando em revistas, às vezes mais regionais, mas que são extremamente importantes, porque estão dando esses primeiros passos. Então, a gente muitas vezes busca os grandes periódicos, né, as revistas científicas de alto impacto, e esquece de procurar, às vezes, algumas informações que podem ali estar presente em artigos, digamos, de menor visibilidade, mas são esses artigos que muitas vezes trazem as questões importantes. Eu diria que muitas vezes as grandes revistas, os grandes periódicos internacionais, eles trazem as respostas, mas muitas das boas perguntas estão sendo feitas nessas revistas mais regionais. Então, vale a pena também investigar muitas vezes as revistas que têm uma especificidade maior sobre aquele assunto e que estão replicando aí as pesquisas locais e que muitas vezes não tem chance de chegar nos grandes periódicos. Última pergunta, então, Gustavo. Já que a gente falou do próximo vírus com potencial pandêmico, né, que pode estar aqui no Brasil, e no caso tu trouxe o hantavírus, eu queria que tu comentasse para a gente, ou criasse a tempestade perfeita, tá, para o vírus realmente se disseminar, ou seja, se toda a negligência do mundo estivesse na mesa, porque eu acho que no momento que tu coloca isso, o oposto de todas essas ações são as medidas preventivas. Então, a gente vê, de fato, qual é o potencial pandêmico do hantavírus, em que condições, e todo o oposto dessa tempestade perfeita seriam justamente as medidas preventivas. Sim. A gente não falou muito, mas eu vou deixar uma dica de pesquisa aí para o pessoal. Efeito diluição. Acho que eu só vou deixar esse nome porque tem um pouco a ver com o que eu vou falar, mas eu não vou nem incluir isso na conversa para a gente não estender demais, porque isso aí é conversa para mais uma hora. Mas efeito diluição é algo muito importante que a gente tem que entender do ponto de vista epidemiológico. E como que isso tem a ver com o que eu estou falando? Se a gente imagina isso que você já disse, bom, imagina que sobrem na paisagem, se a gente aumentar o desmatamento de uma forma desenfreada, que esse é o principal caminho para a gente potencializar epidemias tropicais, é aumentar desmatamento. Pouca floresta vai refletir muito provavelmente em populações de seres humanos adoecidos. E isso se dá porque, se você imagina que existe uma grande diversidade de vírus, uma enorme diversidade de vírus disponível no ambiente, que já estão aqui nos ambientes de florestas tropicais há alguns milhares de anos, talvez alguns milhões de anos, e se esses hantavírus ou essas formas virais encontrarem algum reservatório relevante, algum reservatório importante, e for justamente esse que sobra na paisagem, nesse exercício de pandemia distópica, né, no pior cenário possível, se a gente imaginar que isso acontece, aí a gente tem a tempestade perfeita. A gente teria uma grande disponibilidade de alimento vindo de produção humana, tanto resto de alimento de residências, como até mesmo essa grande produção de grãos para esses animais granívoros, como os roedores, ela pode potencialmente aumentar essas espécies que são mais tolerantes a ambientes perturbados, né? Elas ficam mais abundantes. Você reduz o número de espécies nesses ambientes, então acabam os competidores, só as espécies que são bem adaptadas a ambientes mais urbanos, elas sobram na paisagem, e com essa grande quantidade de vírus disponível no ambiente, a chance de um vírus poder se adaptar ao organismo desse animal que sobrou na paisagem é alta, né? Se você aprisiona esses reservatórios em pequenos fragmentos florestais, a chance desses animais competirem com os seus, enfim, com animais dessa mesma espécie, né? Já que essa espécie pode ficar abundante, e você ter
o adoecimento dessa população também aumenta. Então, o aumento dessa população em um ambiente muito fragmentado de floresta pode potencializar essas epidemias. Então, eu diria que a tempestade perfeita não é só o desmatamento da floresta, não é só perda de ambiente florestal, mas também a fragmentação, né? Então, a redução dessa floresta em pequenas manchinhas de floresta, pequenos fragmentos florestais na paisagem, aprisionando essas populações, impedindo que elas migrem para buscar alimento, e aí sim você tem ali potencialmente o foco de uma epidemia possível, né? Eram essas as perguntas, Gustavo. Muito obrigado, tanto pela tua fala, quanto pela disponibilidade em responder as perguntas do pessoal. E fica aqui, então, meu agradecimento em nome da comissão organizadora do Conexão Ciência e do nosso primeiro encontrão virtual das licenciaturas do Instituto Federal Farroupilha. E é muito legal ter amigos participando que conhecem de assuntos relevantes hoje, bem contextualizados, para trazer aqui para conversar com a gente nesse formato mais informal. Então, deixo aqui meu abraço para ti, né? E me despeço do pessoal que está nos assistindo e convido para as nossas próximas palestras, lives, enfim, as próximas atividades que a gente tem desses 2 eventos que estão ocorrendo no âmbito das licenciaturas. Então, obrigado aí, deixo para ti aí dar um tchau para o pessoal e eu fico por aqui. Boa noite a todos. Valeu, Anderson, obrigado, agradeço, estou disponível. Um grande abraço a todo mundo do Instituto Federal Farroupilha e espero que em breve a gente possa se encontrar, tomar um chimarrão. Tá? Me despeço mais uma vez para reforçar que a gente tem mais eventos e a gente espera que vocês continuem conosco, assistindo e mandando perguntas, porque felizmente a gente tem tido uma constância na participação, então o tamanho da nossa audiência tem sido o mesmo e a gente espera que vocês continuem engajados até o fim do Conexão Ciência e do Encontrando as Licenciaturas. Um abraço a todos e boa noite.